Olá, bem-vindos de volta ao nosso curso sobre recursos pedagógicos para o ensino de física pela Universidade Aberta do Brasil em parceria com a Universidade do Estado do Pará. Sou a professora Camila Furtado e nós vamos continuar com a nossa série de vídeos sobre recursos pedagógicos para o ensino de física. Então, quais os principais recursos pedagógicos que são utilizados no Brasil? Em algumas disciplinas pedagógicas, vocês devem ter visto anteriormente que, de acordo com o período histórico, no Brasil, cada pensador, filósofo, teórico da educação teve influência sobre o aspecto como se educa. Tem um momento lá que surge Paulo Freire e tem as influências que vêm do exterior, Vygotsky, Piaget, tantos outros teóricos que eu não me recordo agora, mas existem vários teóricos que propõem uma nova forma de ensino, aprendizagem, uma nova forma metodológica, ou até mesmo um novo método para se ensinar física. E todas essas influências e o próprio contexto sociopolítico do Brasil e o próprio contexto mundial, as guerras, a Guerra Fria e etc., o momento lá do golpe de Getúlio Vargas, a morte de Getúlio Vargas e as diretas, e todos esses momentos influenciaram a educação do Brasil, a própria colonização e assim por diante. Então, existem alguns recursos que são mais utilizados no Brasil do que outros. Por exemplo, hoje nós temos alguns recursos um pouco mais avançados tecnologicamente. Por exemplo, recursos na área tecnológica, por exemplo, o data show, a sala de informática com computadores, que às vezes não funcionam, mas a gente vai tratar disso num outro ponto. Então, durante o período do Brasil, houve diversas reformas educacionais. Essas reformas educacionais, elas não eram empregadas em todas as escolas brasileiras. Algumas aderiam, outras não, como é muito comum ainda hoje no Brasil. Algumas escolas escrevem o seu projeto político-pedagógico de acordo com a condição sociopolítica daquela comunidade específica. Então, a escola ela tem uma certa autonomia, ela pode escolher como ela vai abordar, que conteúdo ela vai abordar, é claro que com base nas leis maiores que regem a educação no Brasil, os PCNs, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil e assim por diante. Então, essas reformas educacionais que existiram ao longo da história do Brasil, nós não vamos entrar em detalhes porque não é o foco da nossa disciplina, elas surgem como proposta, por exemplo, eu surjo com uma nova proposta de educação e como nova proposta de método educacional, eu apresento também os novos recursos que a minha proposta interfere, a minha proposta se sobrepõe. Então, além de apresentar o método, eu tenho que apresentar os materiais, os recursos pedagógicos que o meu método, o meu novo método educacional vai possibilitar. Então, essas filosofias educacionais ou essas metodologias educacionais, elas foram reformulações metodológicas que aconteceram ao longo do tempo.
Então, essas reformulações metodológicas, elas ainda são empregadas hoje. Tem escolas que adotam um método freiriano. Existem escolas que adotam um método tradicional. Ainda temos métodos tradicionais em muitas escolas do Brasil. Então, essa reformulação metodológica, ela passa também por uma prática docente. O docente deixa de ministrar aquela velha aula tradicional, meramente tradicional, e passa a adotar uma nova conduta mediante aos novos recursos que são disponibilizados por aquele novo método pedagógico. Então, você poderia perguntar, professora, o que nós poderíamos fazer para que a educação, a nossa educação, mudasse completamente e virasse uma das melhores educações no mundo? Por que a nossa educação não é uma das melhores do mundo? Você pode estar se questionando. E a gente tem diversas possibilidades para uma resposta. Uma delas é que as políticas, a maioria das políticas educacionais, elas vêm de lá de cima para cá para baixo. Ou seja, alguém lá em cima formula uma lei e aplica essa lei para todas as escolas no Brasil, sendo que não ouvem quem está lá nessa comunidadezinha, lá no interior, dentro da floresta amazônica, não vai lá saber qual é a realidade dessa comunidade. Não vai lá no interiorzinho saber como é a realidade do interiorzinho daquela escola que só tem 2 salas de aula e um professor para ser o cozinheiro, o professor, o diretor. Eu tenho um amigo que ele é professor de química, ele ministra até língua portuguesa, porque os alunos não são alfabetizados, não eram até então, agora estão sendo alfabetizados por ele, mas não era a competência dele, a competência dele era ensinar ciências, mas ele ensina todas as outras disciplinas. Ele é o diretor, ele é o cozinheiro, ele é o coordenador pedagógico, ele é o faxineiro da escola, ele é tudo. Então, percebam a realidade dessa escola. E as políticas educacionais, nem sempre elas chegam nessas escolas. E aí nós temos um problema muito grande, onde as políticas às vezes são, no papel, são maravilhosas, como a nossa Constituição. A nossa Constituição é uma das mais completas no Brasil, só que na prática ela praticamente não funciona. Assim é a educação, as políticas públicas de educação no Brasil. No papel é muito bacana, mas na prática quase não funciona. Então, no próximo vídeo, nós discutiremos sobre mais essas questões atuais da educação do Brasil. Até o próximo vídeo.